O Pix do Milhão agora é um clube de benefícios. Você não sabia? Esquece. Qualquer outra ação anterior, esquece. Agora é clube de benefícios. Você compra pontos e utiliza trocando por produto, experiência, show, camarim. Cara, tem uma série de coisas que você pode estar fazendo a troca dos pontos. E quando você compra esses pontos do clube de benefícios do Pix do Milhão, você ganha o direito de você participar de sorteios. Cara, tem 100 mil na segunda, 100 mil na quarta, já aconteceu já aconteceram esses dois aí, segunda e quarta, de 100 mil reais, e agora tem 1 milhão de reais. Então você compra pontos, é um clube de benefícios, e você tem 1 milhão de reais agora na sexta-feira. Você ganha esses números da sorte ao comprar os pontos do clube de benefícios. Além disso, você tem o raspou, ganhou, Pix na conta, tá? Até 20 mil reais de prêmio instantâneo no Pix do Milhão. Esse é o novo Pix do Milhão. Papa, me fala aí sobre o Pedro aí, por favor. O Flamengo começou a mostrar hoje o Pedro voltando a treinar, né? Já se preparando, obviamente, para a final da Libertadores. Tem imagem aí, né? Tem imagem aí, aí, Joãozinho, tem imagem aí? Temos. Então, imagens. olha só, é importante a gente falar o seguinte, essa proteção que ele está utilizando, eu já vi jornalista, até o GE botou uma chamada lá e tal, eu vi jornalista falando que, mas isso aí pode machucar o rival, isso aí não é seguro, essa proteção não ela é perigosa, pode machucar os rivais. Já vai começar, gente? Pelo amor de Deus, né? Vou dar uma segurada, porque já vai começar. Não é essa proteção. Não é nem essa que vão usar, exatamente. O pessoal viaja, botar uma chamada lá, não é o GE, tá? Foi um blog dentro do GE, mas ficou no destaque lá na home do GE, e aí esse print rolou e tal, a galera falando, os caras já estão falando que o Flamengo vai usar uma proteção irregular. Tinha a imagem da proteção. Tá ali, ó. Mas então, ela já é no antebraço, ela é assim. Essa é a que ele está usando para treinar com o grupo já, treinando com bola, já está começando a trabalhar. E o Flamengo está preparando duas opções mais leves, menores, e que não machucam outros jogadores, para ele utilizar nos próximos jogos. A informação que eu tenho é que ele possivelmente, após a data FIFA, não contra o Fluminense, tá? Mas há uma previsão já do primeiro jogo após o Fluminense, que é a Raíza pode me ajudar, mas o primeiro jogo após o Fluminense... Sport? É o Bragantino? Não, o Sport já vai ser. Acho que é Bragantino, não? Jogo contra o Fluminense é Bragantino. É Bragantino, depois Atlético Mineiro. No Maracanã. Então, contra o Bragantino ele deve ser relacionado, porque tinham falado que seria um jogo antes da final da Libertadores, mas isso mudou. Ele teve uma evolução muito boa. Ele está impressionando o departamento médico já pela terceira vez em recuperação de lesão e de problema. A calcificação dele está muito boa. Eles estão calculando aí mais uma semana e meia para ele ser relacionado. E aí vai calhar justamente no jogo contra o Bragantino. E ele pode ser relacionado, entrar em campo. E o Flamengo, então, já deve ter a volta do Pedro já para os próximos jogos, para as próximas rodadas restantes da temporada, o que é muito importante, né? O Flamengo vai precisar muito desse jogador, mas deixando claro, mais uma vez, que a proteção que ele vai usar não é essa da imagem, ele vai usar uma proteção que está sendo desenvolvida, são 2 modelos que estão sendo desenvolvidos para serem aprovados, inclusive, antes dele entrar em campo, né? Os modelos eles precisam ser aprovados pela arbitragem, né? Então o Flamengo está preparando 2 modelos e dentro de todas as regrinhas lá que o Flamengo entende que não terá maiores problemas e que o modelo será aprovado. Tem também a situação do Jorginho, também se recupera de uma lesão. A expectativa do Flamengo é que de repente consiga ter o Jorginho já para o Fla-Flu, tá? O Flamengo está trabalhando com calma em relação ao Jorginho, mas existe essa expectativa do Jorginho ficar à disposição do Felipe Luiz para o Fla-Flu, né? A ideia aí do Flamengo é que consiga recuperar esse jogador importante, né? São jogos importantes que o Flamengo vai ter pela frente diante do Fluminense. O Flamengo pode ter desfalques, o Flamengo está trabalhando para trazer esses jogadores o mais rápido possível para o Brasil, os selecionados, mas para relacionar ou para colocar em campo, existe uma avaliação grande. Tem uma maneira deles voltarem mais cedo.
Eu acho que, assim, Alexandre e Danilo nem são as maiores preocupações, tá? O Flamengo talvez não o precisa Danilo ali, tanto dos porque o dois Léo ali. Ortiz Mais os ainda tá... estrangeiros, né? O Ortiz ainda tá se recuperando sentindo dor. de lesão, tá sentindo dor e tal, tá sentindo dores no tornozelo ainda, mas os outros jogadores, né, o Arrascaeta, o Varela, o Carrascal, são jogadores que eu acho que tem mais impacto nesse momento, e obviamente o Flamengo vai avaliar a questão de minutagem, né, o desgaste dos jogadores, porque também tem uma disputa de Libertadores logo depois, e não pode correr o risco de perder esses logo pra jogadores, final. exatamente, só porque, enfim, Forçado no Campeonato forçado. Brasileiro e acabar perdendo uma decisão de Libertadores. Exatamente. Jogadores, por exemplo, o Arrascaeta é um jogador que todo mundo fala, né? Um jogador que tem uma recuperação mais lenta do que os demais jogadores. Tem jogadores que levam mais tempo e jogadores que levam menos tempo. Então, o Arrascaeta é um desses jogadores que tem uma recuperação mais lenta. Então, o cuidado com ele sempre é maior. Até em relação ao Pedro ali, é natural que ele não treine já com a proteção que ele vai utilizar, por exemplo, nos jogos, porque ele tá no período ainda terminando essa calcificação, né? Precisa de tempo. E é natural que você tenha uma precaução ainda maior agora para você não regredir, né? Para ele não ter um impacto maior ali mais uma vez. Então ele pode usar uma proteção que ainda não é a de jogo. Ele tá fazendo, se não me engano, só treinamento sem contato, né? Treino ainda sem contato físico para evitar qualquer coisa. Então é natural que ele use agora uma proteção que ainda não seja ideal para jogo, mas que proteja bem ele para voltar aos treinamentos físicos. Porque não é só recuperar o braço. Ele acaba ficando um tempo parado também fora do gramado. Então você precisa recuperar condicionamento físico, precisa recuperar massa muscular, que para o atleta 2, 3 dias parado já é muita coisa. Uma semana parado, principalmente, já é muita coisa para você acaba perdendo algumas coisas ali de condicionamento de massa muscular, né? Então é natural e acho que o Flamengo não vai ter nenhum problema em conseguir alguma proteção que passe, né, pela avaliação, pelo crivo, para poder jogar a decisão, né? Eu acho que o Flamengo, a Raíssa está falando sobre a coisa de voltar antes, né? O Flamengo está tentando trazer os jogadores de volta o mais cedo possível. Eu fico pensando se o pessoal do Flamengo não está pensando também o seguinte: pô, a gente não pode deixar o Alexandre e o Danilo virem no avião da tia Leila, que a tia Leila vai ficar na resenha com os caras, né? O avião não é grande, né? É um jatinho. Vai ficar no ouvido deles. Com o Juba, com o Vitor Roque. Ué, mas vão jogar carteado, vão jogar tudo. Mas pode colocar lá também pra poder vigiar, né? Ué. Pode. Botar quem? Espião. Danilo e Alexandre de espião lá no avião. Pra ver o que a Leila tá falando. Eu acho que o temor é eles descerem com um contratinho assinado com o Palmeiras pro ano que vem. Isso pra mim é muito cara de futebol dos anos 90. O Papa lembrou do jogadores que já tem uma idade mais, né, avançada, assim. Sim. São jogadores que não vão ficar muito mais tempo no Flamengo. Até a questão dos laterais, na última entrevista coletiva, o Felipe Luiz estava falando do elenco dele e ele usou a seguinte frase: no meu elenco eu tenho 2 laterais, 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. Só que na esquerda ele não tem 2, ele tem 3. Verdade. Né? E um desses 3 vai sair pro ano que vem. Sim. Se fosse eu pensaria em negociar ou liberar o Alexandre pela idade, pela questão da dificuldade que ele tem de fazer. Mas o Alexandre vai sair com 6 meses de uma Copa do Mundo? Não vai, né? Pra onde ele iria? E é o melhor lateral, assim, é o melhor lateral. Sim. A gente tem a questão dos problemas físicos, mas é o melhor lateral. Mas vai ser uma decisão aí que a diretoria do Flamengo vai precisar tomar, porque hoje o Vinha é a terceira opção, quase não joga e tá sendo convocado, né? Pois é. E é muito bom jogador. O Flamengo tem 3 ótimos laterais esquerdos. Eu gosto do Ayrton Lucas, gosto do Vinha, gosto do Alexandro. Claro, você tem a questão física do Alexandro. O Vinha também voltou, né, depois de um longo período de lesão. Mas o Flamengo está muito bem servido ali no setor. Pode reclamar muito ali não, né? Ali tem opção demais, né? Vai ter um garoto do Ninho estreando contra o Sport, Raiz. O João Vitor, é isso? O zagueiro do Flamengo vai estrear contra o Sport sábado, jogo, 6h30 da tarde, né? Lá em Recife. Existe a possibilidade, né, de ser o João Vitor, mas tem o Cleiton também, que é um jogador que também está aí à disposição, mas existe essa possibilidade do João Vitor não de estrear, que ele já jogou, inclusive... Já jogou no último jogo, ele... Foi o último jogo do Flamengo no Maracanã, ele entrou em campo, não lembro qual foi.
Acho que foi contra o próprio Sport. Mas pode ser titular agora, né? Ainda Pode não ser foi. titular, pode ser titular. Contra o próprio Sport, ele entrou em campo, foi bem, né? Foi até bem. É uma promessa que o Flamengo tem. O Léo Ortiz ainda tá com dores no tornozelo, nem treinou ainda com o grupo, ainda tá tratando as dores no tornozelo. O Danilo estará com a seleção, então fica aí essa opção realmente do João Vitor ser o parceiro do Léo canhoto, Pereira. Não? Ou tô falando besteira? O Cleiton é sim, é canhoto. É desse por isso, porque tem o Léo Pereira joga, né? Talvez para não jogar Hoje com em dois dia, canhotos. né, os treinadores estão... Antigamente era menos, assim, Sim. né? Você até colocava 2 destros e tal, ou enfim, 2 canhotos era mais incomum, mas 2 destros até colocava. Hoje não, hoje tá muito separado até. É porque 10%, isso foi uma pesquisa que eu fiz, se não me engano, 10% só da população é canhota. Então você tem, é mais ou menos por aí. Tem o Iago também, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, né? Um zagueiro também da base do Flamengo que tá nos profissionais, ainda não teve oportunidade. Muita gente até coloca ele na frente tanto do Cleiton quanto do João Vitor, em termos de projeção e etc. Eu gostaria muito de ver uma oportunidade do Iago nesse time do Flamengo. O Papa, dá para esboçar a escalação do Flamengo para sábado, não? Eu não sei, desfalque, cara. né? É muito desfalque, mas o Léo Ortiz não se recuperou, tá sentindo dor, não tem Danilo. Eu acho que ele vai com o Cleiton, tá? Eu acho que ele vai com o Cleiton. A gente deve ter ali o Ayrton Lucas, né? Porque o Vinha também tá convocado, assim como o Alexandre. O Varela convocado, o Royal titular. Então o Flamengo com Rossi, Royal, aí o Léo Pereira e o Cleiton, né? E o Ayrton Lucas no meio campo. O Eric Pulgar foi convocado, Raíssa? Não, Eric Pulgar não foi convocado. Não foi convocado. Então no meio campo, graças a Deus ali pro Felipe Luiz, né? Pode contar com o Eric Pulgar, porque eu vou te falar, o Eric Pulgar é um jogador que, se ele tá no Flamengo desde logo após o Mundial, que foi quando ele machucou contra o Bayern, não perdia nem aquele jogo pro Santos. Olha a forma que o Eric Pulgar marcou o Neymar, Cara, o cara é monstruoso. O Eric Pulgar, a qualidade dele ali no meio campo é impressionante. Para mim, titular absoluto do Flamengo. Então, Eric Pulgar, o De La Cruz, eu acho que pode vir com o Saul ali. O Jorginho tá se recuperando ainda, então eu acho que é Eric Pulgar, De La Cruz, Saul, né? Lembrando que o De La Cruz também não foi convocado. Os 3 uruguaios são Arrascaeta, Vinha e Guilherme Varela. Inclusive eu vou cobrir aqui, vou fazer zona mista, vou cobrir aqueles aqui eles estão vindo para Tampa, né? Vão enfrentar os Estados Unidos aqui. Então o meio campo, Eric Pulgar, De La Cruz, Saul, não tem Arrascaeta, não tem Carrascal. Então eu não sei como é que a Raíza, como é que você sugere, Raíza? Eu acho que ele vai vir com Samuel Lino, o Luiz Araújo e talvez ali o Plata ou o Juninho no ataque. Vai faltar um meio campo ali. O Plata foi convocado, né? O Plata não. Verdade. O Plata foi convocado. O Plata foi convocado o Plata tá também. com a seleção equatoriana. Então acho que ele de repente pode ir com o Rossi, né? No ataque? Não, Emerson Royal com o Léo Pereira. Que ela falou com a convicção, acho que ele pode ir com o Rossi. Ué, dá um... Acho que o Rossi consegue, hein? Fazer um golzinho ali. É muito bom com os pés. Aí na zaga o João Vitor e o Léo Pereira, ou se ele quiser colocar, enfim, o Iago e o Cleiton, né? Uma dessas opções aí, mas acho que vai ser o João Vitor mesmo. Lá na esquerda, o Ayrton Lucas. O Léo Pereira tá o que você falou? Não, o Léo Pereira tá ali, vai jogar com alguém. Provavelmente o João Vitor mesmo. Mas tem tem o Iago, tem o Cleiton, enfim. E aí no meio campo, Eric Pulgar. O Jorginho não deve conseguir voltar para esse jogo, só deve conseguir jogar pro Fla-Flu mesmo. E aí no meio campo, o Alan tá com... Nunca joga, né? Pra se te plantar. Ele tem o Everton Araújo, né? Pode ser uma opção mas também. Mas você não acha que ele vem com o De La Cruz, como eu falei? Não, eu acho que ele começa assim com o De La Cruz, ou ele vai com o De La Cruz no Eric banco, Pulgar, né? De La Cruz e Saul, né? Eric Pulgar, De La Cruz e Saul, né? Eric Pulgar, e aí faltam mais 3, é isso? Ele não vai fazer o contrário, né? Eu preferia até o contrário, mas ele deve fazer isso. Deve botar o Pulgar, o De La Cruz e o Saul. E aí você tem o Luiz Araújo. Mais 3. Né? Samuel Lino. E aí Bruno Henrique, se não for punido. dependendo do que acontecer amanhã.
Seria mais ou menos por aí. Senão você tem Juninho, Michael, tem algumas opções e pode... Everton Cebolinha, né, que voltou agora. Everton Cebolinha que também, é uma opção interessante. Mas nenhum desses aí faz o falso 9. O que ele pode fazer? Pode, em vez dele colocar Saúl e De La Cruz, ele pode deixar um no banco, né, e colocar o Luiz Araújo. Aí coloca o Everton Cebolinha, Samuel Juninho, Lino e... Eu acho que o Juninho ele não vai colocar. Não? Eu acho muito difícil ele botar o Juninho. Assim, se ele tiver Seria o o- Bruno Henrique, seria o ele vai ideal. botar o Bruno Henrique de 9. Se isso ele aí. não tiver o Bruno Henrique, aí ele vai ter que Olha colocar. aqui, se vocês quiserem um falso 9 real, eu empresto o Everaldo pra vocês. Esse é o falso 9 Que de verdade. pecado com o EV. Que pecado com o EV. Deixa eu ver superchat, bota na tela aí, vai. Galera, o like tem que melhorar, tá, rapaziada? Pô, dá essa uma moral moral pra no like gente. aí, Mas, vai. Dá essa moral. ô Ilan, só perguntar um negócio pra vocês. Vocês Ah. acham que esse time, se for com o Bruno Henrique ou o Juninho, ou ali alguém do falso 9, você acha que esse time ainda assim, vocês acham que o time ganha do Sport, né? Ah, sim. Pô, Papa, pelo amor de Deus. Sim. Papa. Tem que ganhar do esporte. Tem que Eu ganhar tô do falando esporte. sério, falando assim, com todo Tem que ganhar do respeito ao esporte. esporte, que é um time gigante, tá, do Nordeste, campeão da Copa do Brasil. Cara, mas o esporte tá morto na temporada, né? A torcida não vai, Não tem parece nem muito que o que movimento brigar, pra ninguém né? ir ver o jogo. Claro que vai ter flamenguista, né? Que a torcida do Flamengo é imensa lá também. Mas a torcida do esporte nem vai no jogo, cara. A torcida do Flamengo vai ter direito a 30% da terço. carga de ingressos, né? Fora outros torcedores que vão comprar. Vai e entrar não na vão- do Comprar da esporte. outra Mas- parte, que é todo mundo é vermelho. O cara vai com a camisa do Flamengo no meio da torcida do esporte, dá na mesma. A camisa é igual, pô. E os ingressos estão caros, então, assim, dificilmente terá muita torcida do esporte. O presidente do esporte, inclusive, deu uma Vai ser na Arena declaração. Pernambuco, né? Vai ser na Arena Pernambuco. Ele pediu desculpa pro torcedor por ter aceitado a venda E tá dando- da operação desse jogo, Tá dando né? uma polêmica lá. Tá até recebi aqui no outro coisa, depois eu vejo. Passar pelo superchat eu vejo que O depois. Combosa tá dizendo o seguinte: leiam todos os superchats, faz favor, hein? Mandei e não leu. A gente não leu. Só se do não Combosa? botaram na tela. Então vai. Esse aqui é o outro. Papa, estou com você. Desculpa, tá, Combosa? Aqui realmente eu leio o que passa aqui pra nós aqui. Agora estamos lendo, tá? Estou com você. O Neymar é uma M. E a Leila comprar avião com dinheiro de aposentado é fácil. Aí a gente vai pro Aí outro. a gente não Aí pode é outro acusar, debate. né? Pois é. Valeu, Combosa. Aqui mais aqui, hein? Cebolinha. BH após absolvição. Obrigado a todos que apostaram em mim. Cebolinha é inspirado. terrível, Ele rapaz. Tá inspirado, tá Tem que chamar o inspirado. Cebolinha um dia pra vir aqui no Esse é programa. inspirado. Vamos Revelar a chamar o face Cebolinha dele. Esses superchats aí estão perigosos. O Bahia falando, perguntando, Ilan, por que você é duro com o Papa? Pedro 9 voltando. Você acha que eu sou duro com você, Papa? Não é duro, não. Não é duro, não. É o quê? Você é duro? Ele falou com o olhar. Não, você não é, não. Você é até Nada de fofo duro. comigo. O Bahia Flá tá aí, tá? O Tá, Bahia os hoje- caras tão o Bahia Flá nervosos. tá agitado, hein? Data FIFA mexeu com a galera. O Bayern atropelando todo mundo e o Flá perdeu os antes e zoaram. Queria ver o time deles enfrentando essa máquina. Sou torcedor deles na Europa, rapaz. Você ficou dividido no dia lá de Bayern e Flamengo, né? Com certeza. Bom, gente, larga o like aí, fortalece aí. Eu tenho um negócio pra dizer aqui, que é sobre a questão aí da Libra, né? Porque o Palmeiras, inclusive, postou uma notinha oficial agora há pouco na rede social, mas em suma é o seguinte, a Justiça derrubou aquela treta lá entre Flamengo e os outros times da Libra. O Flamengo conseguiu uma liminar para bloquear os recursos da Libra que seriam destinados aos outros clubes, porque o Flamengo queria rever a questão da divisão dos valores, né, pagos em direitos destinados aos clubes que compõem esse bloco de negociação que é a Libra. Né? O pessoal costuma chamar de liga, mas não é liga de nada, é um bloco de negociação de direitos. Então o Flamengo tinha conseguido esse bloqueio, mas agora a Justiça derrubou essa liminar e 66 milhões de reais foram liberados e distribuídos aos clubes. O Palmeiras postou uma nota, eu não vou ler a nota toda, porque a nota é gigantesca, até o Papa botou aqui no nosso grupo, inclusive, mas é o Palmeiras, em suma, dizendo o seguinte, decisão judicial a favor dos clubes reforça coerência, isso aí está logo no começo da nota, reforça coerência, propósito, responsabilidade e visão da Libra. Né? Aí é uma longa nota aqui do Palmeiras, de novo, eu não vou ler, mas é o Palmeiras celebrando o que eles consideram bom senso, uma vitória dos outros clubes contra o Flamengo nessa questão da liberação do dinheiro que estava bloqueado. E aí, Raiz, agora a gente começa
continua a fazer muito sentido, então, que o Flamengo, obviamente, não vai querer nenhum contato nesse momento, principalmente, né? Isso aí talvez seja o principal fator. Acho que isso aí é o principal. Os dois times estão disputando hoje 2 títulos, brasileiro e da Libertadores. Acho que isso aí já seria suficiente, né? O Flamengo não querer uma aproximação, seria faz sentido nesse momento que o Flamengo não queira essa aproximação. Mas eu acho que com esse episódio, eu acho que não há qualquer possibilidade, também por causa desse episódio, né, Raíza? Eu acho que na verdade, esse episódio é até o principal, né? Porque a disputa ali dentro de campo, por mais que você possa ter ali os seus poréns, estamos brigando pelos títulos, tem arbitragem etc. no meio da história. Claro, né? arbitragem, etc. Mas esse tipo de coisa você até releva, né? Dependendo da situação, você até releva. Mas quando ela é uma disputa fora de campo e tem relação com o que é a questão da Libra, a questão relação financeira, a poder, questão de poder financeiro, exatamente. Aí a gente já tá falando de um outro patamar, de um outro ponto, né? Então, assim, e essa nota que o Palmeiras soltou, outros clubes também soltaram. Eu vi que o São Paulo soltou, né? Alguns outros clubes também soltaram. Foi uma nota, exatamente, foi uma nota conjunta da Libra, né? O Palmeiras, obviamente, com a Leila é quem meio que lidera esse movimento, mas outros clubes também postaram. E aí eu acho que por conta desse incômodo, que é um grande incômodo, tem sido uma grande briga de bastidor entre as partes, né? Eu entendo que o melhor realmente é deixar assim, deixa cada um no seu nesse momento e... A disputa dos jogadores é o campo, beleza. A rivalidade do campo ela já existe há alguns anos. Mas existe uma disputa de bastidor que é pelo poder, que é quem vai ganhar tanto, quem vai ganhar X, como é que vai ser divisão disso, daquilo. Mas olha, o meu jogo muda, o seu não muda, o meu viaja de avião, o seu volta, sabe? Então é um debate ali que aí entra os dirigentes. E aí acaba gerando uma briga, por assim dizer, uma disputa, que não é nem só Palmeiras e Flamengo. Vai diretamente ali com a Leila, com o Mbappé, que já é uma questão quase que, não vou dizer que é pessoal, porque envolve os clubes, mas você também ali, você tem o lado pessoal ali de 2 pessoas disputando o poder de maneira... Futebol é poder, gente. Pro torcedor é diversão, a gente vê o campo e tal, mas quem controla, quem tem um clube na mão, quem tem o poder sobre tantos milhões de pessoas e tantos milhões de dinheiro, você tem um poder muito grande na mão também. Então é uma disputa ali que vai, obviamente, naturalmente, bem além do gramado. Né? Fala, Papo. Não, eu tava falando que isso aí também tem muita vaidade da Libra, né? E da Leila. Qualquer bom entendedor consegue perceber que a justiça manteve bloqueado o que o Flamengo pleiteia, o que o Flamengo está em disputa. Ou seja, liberou o que é injusto, é a melhor coisa. Você libera o que não está sendo discutido. Não tinha sentido ficar bloqueando algo que não está sendo discutido, ou eu estou errado, Garoni? Você libera o que não está sendo discutido. Picotada. Eu não cheguei a ver o quanto que liberou, quais foram os valores. Mas assim, eu acho que essa questão de ego vai dos dois lados. Separou, bloqueou 17 milhões. E aí eu conversei com o... Fala o seguinte, esses 17 são exatamente o que o Flamengo está disputando, não mudou nada. Sim. Eles só fizeram o seguinte, vamos liberar o que é direito deles, que já não está em discussão. Sim. E depois então, debate o restante, né? Se eles têm que comemorar, não contra o Flamengo, entendeu? O Flamengo nem queria bloquear isso. O Flamengo queria que bloqueasse justamente o valor que foi bloqueado e ponto. A justiça que, de forma errada, foi lá e bloqueou tudo. Não queria ter trabalho, talvez. Olha que tem uma outra notícia aqui importante. A Comissão do Senado Federal aprovou um projeto de lei de profissionalização dos árbitros, tá? O texto segue para a Câmara Câmara dos Deputados agora. O projeto tramitava na casa desde 2019 e teve autoria do senador Romário, que defendeu a profissionalização como alternativa para recuperar a credibilidade do futebol. Então, a Comissão do Senado aprovou projeto de lei de profissionalização dos árbitros. Eu acho que desde que eu comecei a ver futebol se fala sobre isso. Os árbitros são amadores. Um é dentista, o outro é médico, o outro é bancário. Os caras não têm a arbitragem como única profissão, pelo menos teoricamente. A gente já falou sobre isso aqui. Eu, honestamente, é legal a profissionalização dos árbitros, acho que é benéfica, é ótima, mas ter a ilusão de que isso vai resolver o problema da arbitragem no Brasil, para mim, vai uma distância enorme. Por quê? Porque vários desses árbitros hoje já têm como função principal
ser árbitro de futebol. E por que isso? Da Série A, todos. E por que isso? Todos são Porque eles ganham bem. É. Os árbitros da Série A, eles ganham bem. Passou aquele tempo em que árbitro não tinha como se sustentar sendo árbitro de futebol. Hoje eles ganham bem e eles precisam se dedicar a arbitrar, precisam treinar, né? Precisam fazer exercícios físicos, estar com a saúde atlética boa, porque eles têm que correr tanto quanto os Diferente dos jogadores. árbitros antigamente, a gente via muitos barrigudinhos e tal. Então, acho que a questão passa, não vou dizer que ela passa totalmente à margem dessa coisa da profissionalização, mas eu acho que não é o foco central. Eu acho que a melhora da arbitragem passa por árbitros melhores, passa por treinamento, qualificação, orientações, qualificações melhores. Padrões, né? né? Tem um fator humano. Tem um Você fator humano definir aí. a questão da padronização. Mas eu vi recentemente, se não me engano, foi o diretor de arbitragem da CBF dizendo que era uma utopia critérios iguais, né? Árbitros com critérios iguais. Eu acho que a grande questão é que, obviamente, você tem um árbitro que ele é conhecido por deixar o jogo correr mais, o outro apita mais faltas, segura mais, etc. Eu acho que o grande problema é quando falta o critério no mesmo jogo. Então, assim, é o árbitro que tá faltando com critério ele mesmo. Ele a gente tem viu um no jogo do Palmeiras, né? ele tem um critério... Marcou uma falta no goleiro, depois no lance seguinte não marcou e saiu o gol. E às vezes em 2 jogos diferentes, mas é o mesmo árbitro. Mesmo ele tem um critério num dia isso. e outro critério no outro. Aí não dá. Exatamente. Né? E algumas coisas são esdrúxulas, que dá pra você sim padronizar. Não é uma questão de debate, não é uma questão de interpretação. Quando é uma coisa muito clara, tem que ter uma padronização, cara. Acontece lá fora, gente. O árbitro lá de fora é o quê? Ele só profissionalizou, assinou uma carteira? Não, pelo amor de Deus. Lá fora trabalha-se de uma maneira diferente e tem resultados diferentes. É isso aí. Então tá a caminho essa profissionalização da arbitragem. Fala, Papa. Só para trazer uma informação aqui, Raíza, o Júlio Miguel Neto falou com a gente aqui, ele estava acompanhando o programa nosso aqui, que ele teve uma informação que é possível, tá, que seja o João Vitor na zaga, aquilo que você falou, tá? E no ataque eles utilizam, né? Brincadeira. O Alacian, tá? No ataque, o Alacian de titular possível. Me dá crédito pro teu vídeo lá, tá, Papa? E me marca, na placar, me marca.